Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. Neste, que é o 21º episódio, eu reúno seis áudios de 6 vídeos que eu publiquei no meu canal do YouTube e, saindo um pouco do comum, nesses áudios eu abordei personagens da literatura portuguesa, ou melhor, autores da literatura portuguesa, que viveram aproximadamente entre o fim do século XIV e o fim do século XVI, desde Fernão Lopes até Damião de Góes, passando também por Gil Vicente, Garcia de Rezende, Bernardino Ribeiro e João de Barros. Na época em que eu gravava esses vídeos, eu intercalava sempre, depois de gravar alguns vídeos sobre a história de Portugal, eu gravava um vídeo breve sobre um autor da literatura portuguesa. E a minha ideia era fazer uma espécie de breve história da literatura portuguesa. Enfim, fiquem aí com esse conteúdo, espero que gostem. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não deixe de assinar, aliás, de se inscrever, de curtir o vídeo, de comentar, de ativar as notificações. Se estiver ouvindo em alguma plataforma de áudio da sua preferência, não deixe de assinar e compartilhar esse conteúdo com amigos, conhecidos e familiares que tenham interesse pela história do Brasil. É isso, um abraço e até a próxima. Os fatos históricos estão perdidos no tempo. Se não houver nenhum registro, nenhum testemunho de um fato que ocorreu no passado, nós não vamos nem ficar sabendo que ele ocorreu. Okay? Então, aquele acontecimento sem testemunha e sem registro, ele está perdido. Ele não fará sentido para as próximas gerações. Nem ao menos as próximas gerações ficaram sabendo que ele aconteceu. Por isso que quando a gente estuda história, quanto mais recuado no tempo, menos preciso é o estudo. As informações são mais escassas e aí a gente fica sempre conjecturando, procurando preencher as lacunas com a imaginação. O trabalho do historiador se assimila muito, se aproxima muito do trabalho de um romancista, no sentido de que aquelas brechas, aquelas lacunas que ele não sabe o que se passou efetivamente, ele vai, usando a sua imaginação, preencher aquele espaço com hipóteses. Hipóteses que muitas vezes fazem todo sentido, mas que não deixam de ser hipóteses, não deixam de ser narrativas que ele constrói com base num enredo que ele já possui, um enredo feito pelos documentos, mas esse enredo muitas vezes está incompleto, tem brechas. Então, preencher essas brechas é um exercício de imaginação histórica. Eu estou falando isso por quê? Porque, dando um exemplo concreto, imaginem, por exemplo, a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi uma guerra na Grécia Antiga e praticamente tudo que a gente sabe sobre ela chegou até nós por causa do testemunho de Tucídides, um historiador da Grécia Antiga. Então, se ele não tivesse feito essa obra sobre a Guerra do Peloponeso, ou se ele, mesmo tendo feito, se ela tivesse se perdido, como é o caso de inúmeras obras que a gente ouve falar que existiram e que não se tem mais, não existem mais, se isso tivesse acontecido com a obra do Tucídides, a gente pouco saberia da Guerra do Peloponeso, ou ela seria mencionada como um fato do qual não se sabe quase nada. E qual é a importância disso para o contexto dos nossos estudos aqui em História do Brasil e de Portugal? Hoje eu quero falar para vocês sobre um personagem chamado Fernão Lopes. Já mencionei ele algumas vezes. Hoje vamos falar um pouquinho da vida dele. Fernão Lopes foi o primeiro historiador, ou segundo as palavras do Alexandre Herculano, o pai da história de Portugal. Por que isso? O Fernão Lopes
nasceu no final do século XIV, provavelmente entre 1380 e 1390. E a gente sabe que ele nasceu provavelmente nessa década porque a primeira informação que se tem concreta sobre ele é de 1419, quando ele está sendo nomeado guardião do Arquivo Real. E pela idade que se espera que a pessoa que fosse ocupar esse cargo tivesse, ou pelos conhecimentos que deveria ter, e por ser um cargo de confiança do rei, então os historiadores calculam que provavelmente ele tenha nascido entre 1380 e 1390. Além disso, não se sabe onde ele nasceu, né? O José Hermano Saraiva, que é um historiador português, ele conjectura o seguinte: nos escritos do Fernão Lopes, sempre que ele vai descrever regiões próximas ao mar ou atividades ligadas ao mar, ele tem uma riqueza de informações muito grande, muito maior do que informações quando ele vai relatar alguma coisa sobre o campo ou sobre cidades pequenas do interior, longe do litoral. Daí o Saraiva, Hermano Saraiva, conclui que provavelmente o Fernão Lopes nasceu e foi criado numa cidade grande e litorânea, mas é apenas uma hipótese, tá? Bem, em 1419, então, como eu disse, ele foi nomeado guarda-mor do Arquivo Real pelo Dom João I, o mestre de Avis, tá? Aqui em 1419 ainda vai estar governando Portugal, a gente vai ver isso quando eu fizer um vídeo sobre ele. Mas ele começou a ser rei em 1385 e em 1419 vai nomear o Fernão Lopes, então, para esse cargo. Outro rei, o Dom Duarte, em 1434, vai nomeá-lo cronista-mor do Reino de Portugal. Esse cargo era ocupado por uma pessoa que teria a obrigação de desempenharia a função de escrever crônicas sobre a vida dos reis de Portugal, tá? E é nessa atividade que o Fernão Lopes vai se destacar. O Fernão Lopes não apenas vai escrever várias crônicas sobre vários reis de Portugal, infelizmente algumas se perderam e algumas a gente não sabe efetivamente se foram escritas por ele, mas nós sabemos que ele escreveu pelo menos 3. Quais? A crônica do rei Dom João I, a crônica do rei Pedro I e a crônica de Dom Fernando, do Fernando I. Então, essas 3 crônicas, fora de dúvida, que foram escritas pelo Fernão Lopes. Mas algumas outras também cogita-se que tenha sido ele, mas não se pode bater o martelo e afirmar categoricamente. O que mais que eu posso falar sobre ele? Ele foi o primeiro historiador de vulto de Portugal. Houve homens que se dedicaram a escrever a história em Portugal antes dele? Sim, mas nenhum que se aproxime dele no tamanho, na qualidade. Então, assim, podemos falar que, não cronologicamente, porque antes dele houve alguns, mas do ponto de vista da qualidade, do tamanho da produção, ele foi o primeiro grande historiador português. Mas a prosa dele não era só, ele não escrevia apenas história. Ele também é considerado, digamos assim, o primeiro grande prosador, o primeiro grande escritor de textos não poéticos de Portugal. Fernão Lopes também carrega aí esse título. Bem, vou fazer 2 citações aqui sobre o Fernão Lopes para vocês terem uma ideia do tamanho dele. A primeira é do Marques Rebelo, escritor brasileiro. Diz o Marques Rebelo: sobre o Fernão Lopes, né? Soube aliar ao estilo vigoroso e sugestivo a força de recriar os personagens da história portuguesa e a arte de narrar-lhes os feitos e descrever os acontecimentos, dando-lhes colorido perfeito. E agora uma citação do próprio Alexandre Herculano, que eu já mencionei. Nas crônicas de Fernão Lopes não há só história, há poesia e drama. Há a Idade Média com sua fé, seu entusiasmo, seu amor de glória. De maneira que a gente pode concluir, então, com o Alexandre Herculano, que nos escritos do Fernão Lopes há um retrato da Baixa Idade Média portuguesa. Por quê? Porque ele soube
capturar e eternizar nos seus escritos a maneira de viver dos portugueses daqueles séculos, sobre registrar impressões sobre a cultura e sobre, enfim, um excelente registro histórico desse momento. Então nós temos que ser muito gratos ao Fernão Lopes por ter feito esse trabalho, porque sem ele, provavelmente, nossos conhecimentos sobre a história portuguesa dessa época seriam muito mais parcos, muito mais fracos, né? Muito mais assim vazios. Assim como, por exemplo, a gente já estudou aqui épocas anteriores da história de Portugal que não havia tanta coisa para falar porque não há registros, né? Então, graças ao Fernão Lopes, a gente pode ter aí uma grande riqueza de detalhes em relação a esse período da história de Portugal. Se alguém tiver curiosidade, o próprio José Hermano Saraiva publicou algumas dessas crônicas na linguagem no português atual, do século XX, porque a leitura desses escritos do Fernão Lopes no original, acho que é mais fácil ler outras línguas atuais do que ler isso, tá? Que é bem complicado, as palavras são totalmente diferentes, têm significados diferentes, então é uma tarefa aí para especialistas no assunto, na língua portuguesa arcaica. Pessoal, um abraço para vocês e até segunda, hein? Vamos conhecer um pouco hoje sobre a história de Gil Vicente, o pai do teatro português. A importância dele para nosso canal de História do Brasil, História de Portugal, é o seguinte: os textos do Gil Vicente podem ser tratados tranquilamente, perfeitamente, como matéria-prima para o historiador, ou seja, são fontes históricas. E para a gente conhecer um pouco sobre ele, eu vou ler 2 trechos para vocês. Um do Tesouro da Juventude e um de um livro chamado Antologia Escolar Portuguesa, organizada pelo Marques Rebelo. Primeiro eu vou ler o Tesouro da Juventude. O criador do teatro português. Gil Vicente é o criador do teatro português. Escreveu de 1502 a 1536 44 composições de toda espécie, autos, comédias, tragicomédias, farsas, com um grande fundo popular e uma sinceridade que as torna verdadeiramente originais. É a vida de todos os dias, bem observada e apresentada com muito rigor, que passa por todo o teatro de Gil Vicente, fazendo-nos evocar ainda hoje os padres, os príncipes, os fidalgos, os mendigos daquele tempo. Mordaz e cáustica, a sua veia cômica retalha as imperfeições e os vícios dos seus contemporâneos, qualquer que seja a situação em que se encontrem. Pontífices, reis, aristocratas, clero e plebe defrontam-se, cortados a golpes de sátira, desassombradamente. Era o próprio Gil Vicente que representava os seus monólogos e farsas. Seus dotes artísticos eram tão variados que há quem afirme que é de sua autoria uma maravilhosa custódia de ouro do Mosteiro de Belém, obra-prima da ourivesaria portuguesa. E agora o trecho do Marques Rebelo. Gil Vicente nasceu em Guimarães, provavelmente em 1465, e faleceu em Lisboa em 1537, provavelmente.
Sobre os estudos que fez e suas funções na corte de Dom Manuel, pouco ou quase nada se sabe. Tem-se como certo, porém, que foi nomeado ourives da rainha Dona Leonor, viúva de Dom João II e mestre da balança da Casa da Moeda de Lisboa. Indica-se como documento comprobatório de seu ofício de ourives o testamento real, do qual consta uma cláusula ordenando seja dada ao mosteiro de Nossa Senhora de Belém a custódia que fez Gil Vicente para a dita casa. Havendo cursado ou não universidades, o fato é que em sua obra espelha-se o razoável cabedal de cultura, especialmente teológica e filosófica, de quem foi o maior expoente da segunda época medieval portuguesa. Sua primeira peça, escrita em espanhol, Monólogo do Vaqueiro ou Auto da Visitação, data de 1502, tendo sido recitada por ele mesmo na câmara da rainha Dona Maria na segunda noite após o parto de seu primogênito, o príncipe Dom João. A última, Floresta de Enganos, foi representada em Évora em 1536. Escritor bilíngue, pois muitas de suas peças teatrais foram redigidas em castelhano e em outras alternava o uso desse idioma com o português, toda a sua obra está delimitada pelos anos acima referidos. Distribui-se ela por dezenas de títulos entre autos, comédias, tragicomédias, farsas e moralidades. Seu filho, Luís Vicente, entregou-se à tarefa de compilá-la, continuando assim o trabalho iniciado pelo pai pouco antes de falecer. Surge então impressa em 1562 a compilação de todas as obras de Gil Vicente. O conhecimento do teatro vicentino, nem sempre fácil, em virtude da linguagem arcaica ou arcaizante, é indispensável ao estudo do século XVI, pois de seus primórdios, no tocante aos aspectos da vida, dos costumes e a respeito das crenças e também das crendices, é documento importante. A par disso, a intriga das peças, a sabedoria, a crítica social e religiosa, as alegorias perfeitas e a palavra mordaz, tudo isso que emerge dos textos compensa fartamente as dificuldades que possa ter a iniciação na obra do fundador do teatro português. Quem deu continuidade às navegações portuguesas, depois de Diogo Cão, foi o famoso Bartolomeu Dias. Mas, antes de falar dele, vamos intercalar aqui, como já está sendo um costume, um vídeo sobre, de uma certa forma, a literatura portuguesa, né? Eu já falei de alguns historiadores e também personagens que se enquadram mais na área da literatura portuguesa do que de história propriamente. Porque a literatura, o trabalho do escritor de literatura é muito parecido com o trabalho do historiador. O escritor de ficção, ele escreve uma história imaginária, que muitas vezes ela é muito verossímil, ou seja, a história contada por ele, pelo ficcionista, ela poderia ter facilmente acontecido, seria crível se aquela história se passasse com alguém, ou se, apesar de ter sido inventada, ela não deixa de ter uma ligação com a realidade. Então, o historiador, não é porque ele trabalha com fatos históricos e com fontes históricas que ele não deixa de usar a imaginação também, para preencher as lacunas, porque os documentos históricos não são relatos precisos e perfeitos, completos do que se passou. Mesmo que fossem, seriam apenas relatos e não seriam a reatualização dos acontecimentos, né? De maneira que o trabalho do historiador exige muito de imaginação. É o que alguns chamam de imaginação histórica. Por isso, não há motivo para a gente pensar ou questionar o que um vídeo sobre escritores de literatura tem a ver com história. Tem tudo a ver com história, e esses escritores, muitos deles, deixaram material que servem como fonte histórica, e muitos deles também escreveram história, de maneira que
nada demais, e é um objetivo meu também, ir acompanhando a história do Brasil, de Portugal e do Brasil, ir acompanhando também acontecimentos literários. O que se passava na literatura de Portugal e do Brasil nesse mesmo período histórico que a gente está estudando. Então isso é uma preocupação que eu vou manter sempre. De maneira que hoje a gente vai falar do Garcia de Rezende. Esse é muito pouco conhecido, né? Bem menos do que aqueles outros dois cronistas que eu mencionei aqui, o Zurara e o Fernão Lopes. Esses dois, o Fernão Lopes e o Gomes Eanes de Zurara, eu imagino que eles são um pouquinho mais conhecidos do que o Garcia de Rezende. Outros que eu já falei aqui, como por exemplo Gil Vicente, né? Toda aula de literatura no ensino médio se fala dele. Mas esses outros aqui talvez nem tanto. E esse especificamente é muito pouco mencionado, tá? Quem foi esse Garcia de Rezende? Ele foi um poeta, trovador e cronista. Ele tinha outras habilidades, ele foi desenhista, mas se destacou mesmo como cronista e escritor de poesia, trovador. Ele foi secretário particular do Dom João II e depois ele foi secretário da Fazenda do Dom Manuel I e do Dom João III. E foi muito querido, né? Todos esses monarcas o tinham em grande estima, tinham grande consideração por ele. Como cronista, ele deixou para a gente a Crônica del Rei Dom João II, que é uma espécie de obra que dá continuidade àquelas do Fernão Lopes e do Zurara. Lembrem-se que eles escreveram crônicas sobre a vida dos reis portugueses também. Na área da poesia, o Garcia de Rezende foi o primeiro a colocar em versos, metrificar, contar, né, em forma de poema, a história da tragédia da Inês de Castro, que eu já contei aqui para vocês. Tá certo? O que mais que eu posso dizer dele para vocês? Ele não frequentou escola, né? Na época, hoje isso soa... em alguns meios isso soa mais estranho, né? Naquela época nem tanto, mas ele não frequentou escola e mesmo assim se tornou um escritor de alta... Enfim, um escritor de alto nível, tá certo? De maneira que ele é considerado assim um personagem de muita relevância na história da literatura portuguesa. Muito apreciado, um poeta muito apreciado, beleza? Ele escreveu, então, além da crônica do Dom João II, ele escreveu um livro que chama Miscelânea e Variedade de Histórias, que é riquíssimo para a gente ver como eram os usos e costumes e conhecer fatos, né, acontecimentos do período que ele viveu. E, como eu já disse, ele colocou a história da Inês de Castro em poesia e ele escreveu o livro mais famoso dele, que é um livro de poesia chamado Cancioneiro Geral. Beleza? Ele nasceu em Évora e morreu em Évora também. Ele nasceu em 1470 e morreu em 1536, tá bom? Então ele viveu aí 66 anos. Com 20 anos ele já estava na corte, já era secretário particular do Dom João II. Beleza, pessoal? Então, Garcia de Rezende é mais um personagem aí da literatura portuguesa que a gente encaixa aqui no nosso estudo de história do Brasil e, naturalmente, Portugal. Um abraço. Hoje eu quero falar com vocês sobre Bernardino Ribeiro, um autor da literatura portuguesa, contemporâneo aí dessa época que a gente está falando agora nas nossas aulas. E eu já fiz isso algumas vezes aqui. Eu já falei de outros autores da literatura portuguesa. Por exemplo, falei do Fernão Lopes, do Gil Vicente, do João de Barros, do próprio Pero Vaz de Caminha. O meu objetivo não é fazer uma história da literatura portuguesa e brasileira, mas é ir deixando marcada aí na nossa trajetória os principais autores, ok? Esse autor que eu vou falar hoje, Bernardino Ribeiro, ele nunca escreveu uma crônica histórica, ele era autor de poesia, né, literatura mesmo. E o valor que ele tem é o seguinte: a literatura é uma grande fonte de informação histórica. Então, através das obras de literatura, a gente conhece sobre a época,
sobre as tendências da época, sobre a psicologia, os traços da psicologia da época. Então a gente pode aprender muita história, né, lendo literatura. Por isso a gente hoje vai falar sobre esse Bernardinho Ribeiro, beleza? Vamos lá. Bernardinho Ribeiro nasceu na vila de Torrão, Alentejo, em 1482 e faleceu em Lisboa por volta de 1550. Seu pai, implicado numa conjura contra Dom João II, fugiu para Castela, mas não conseguiu escapar à perseguição do monarca e foi assassinado. Tinha então 2 anos Bernardinho Ribeiro. Refugiado em Sintra, com a mãe e uma irmã na casa de parentes seus, deles recebeu o amparo que lhe permitiu concluir o curso de Direito, em 1511, em Lisboa, na universidade que posteriormente foi transferida para Coimbra. Torna-se amigo de Sá de Miranda, com ele colaborando no Cancioneiro Geral. É o início da sua carreira literária e de seus amores. Estes parcialmente envoltos em lenda, como querem alguns. É o caso de sua presumível paixão pela infanta Dona Beatriz, que teria servido de tema à história de Menina e Moça e serviria de pretexto à Inquisição para colocá-lo no Índex em 1581, de onde só foi retirada de quase 60 anos mais tarde. Personagens verdadeiros de sua biografia amorosa são Lucrécia Gonçalves e sua prima Joana Tavares Zagallo. Esta, a heroína de fato da novela, ali escondida sob o anagrama de Aônia, teve o seu amor contrariado e, por imposição da família, casou-se com outro. Nomeado por Dom João III escrivão de sua câmara em 1524, viveu na intimidade palaciana cerca de 30 anos. Morreu doido no Hospital de Todos os Santos. Com as suas éclogas, introduz o gênero bucólico na poesia portuguesa. Não tem raízes em Virgílio, senão pelo tema, pois também, e tão essencialmente português é o sentimento que o impregna, que se transfundiu. É ele ainda que informa a prosa poética, não isenta de realismo, de Menina e Moça, que, sendo sua obra-prima, também o é da literatura e da língua portuguesa, que ali atinge toda a sua força expressiva nas descrições e na caracterização psicológica dos personagens. A edição de André Burgos, primeira e segunda parte do livro chamado As Saudades, de Bernardinho Ribeiro, de 1557, que se seguiu em ordem cronológica de Ferrara, de 1554, foi, como se viu pelo título, acrescida de uma segunda parte, que assume as características das novelas de cavalaria. Acenderam-se controvérsias sobre a autenticidade da mesma. Mas não interessa, a não ser sob o ponto de vista historiográfico, seja ou não apócrifo o acréscimo feito, e sem ele a obra continua íntegra na sua essência, pois é sem dúvida a primeira parte que lhe dá o valor da perenidade. Esse texto é do Marques Rebelo. Como é de costume, fazer uma pausa aqui na explicação da história do Brasil e de Portugal e comentar sobre um historiador português do fim do século XV, início do XVI. Ele escreveu no século XVI, na verdade. O nome dele é João de Barros. João de Barros é considerado o maior historiador português quinhentista, tá certo? Ele, muito jovem, ele entrou na corte do Dom Manuel para trabalhar e para ser educado. E digamos assim, a educação que ele recebeu, existe assim uma tendência hoje das pessoas acharem que tudo progride com o tempo, né? Então, assim, há um progresso tecnológico, há um progresso técnico, num certo sentido, e aí as pessoas aí por associação acham que tudo progride, né? Então, assim, a educação que o João de Barros recebeu na corte de Dom Manuel no século XVI, com certeza ela está muito acima da educação que a gente recebe hoje nas escolas e até nas universidades. A especialização excessiva fez com que se perdesse muito, né, dessa formação global, integral,
A educação perdeu muito do que ela tinha nessa época. Vocês devem conhecer o Instituto Borborema. Se não conhecem, eu recomendo muito. No YouTube, eles têm um site, mas no canal do YouTube deles tem muita coisa boa. E eles focam muito nisso, né? Decadência intelectual. A escola, hoje, ela não ensina mais. Praticamente, ela não faz nem 10% do que ela fazia, né? A educação hoje, né, institucionalizada, ela não oferece nem 10% do que ela oferecia alguns séculos atrás. Então, João de Barros vai ser educado na corte do Dom Manuel. O Dom Manuel morre, o seu sucessor, que a gente ainda vai falar dele, o Dom João III, vai nomear em 1525 o João de Barros como, deixa eu conferir aqui, tesoureiro das casas da Índia, Minas e Ceuta. Em 1533, ele vai ficar nesse cargo até 1567, o Dom João III o nomeia feitor das casas da Guiné e Índia. Então ele tinha essa função, né, de espécie de líder, né, de dirigente das feitorias da Guiné e Índia. Tem uma informação aqui do Marques Rebelo que eu não consegui encontrar em outras fontes, tá? Então, eu não sei se ela está correta, mas ele diz que em 1531 o João de Barros se tornou cronista-mor do Reino de Portugal. Eu não consegui conferir, né? Não encontrei essa informação em outro lugar, então eu não tenho certeza. Independente de ser cronista-mor ou não, ele era o maior cronista do seu tempo, tá? Historiador, registrava fatos históricos como ninguém no seu tempo. Em 1535, aqui é uma informação muito curiosa, o rei de Portugal vai fazer dele um donatário no Brasil. Então a capitania do Maranhão foi dada a ele. Ele foi o donatário do Maranhão. Mas ele nunca vai vir no Brasil. Ele vai se associar com outros dois amigos, o Fernando Álvares de Andrade e o Aires da Cunha. Já falei do Aires da Cunha aqui. E os três vão organizar uma viagem para o Brasil, só que o João de Barros não vem. Vêm os outros dois sócios e dois filhos do João de Barros. Mas essa viagem foi um desastre absoluto. Para vocês terem uma ideia, houve um grande naufrágio, mais de uma das embarcações deles naufragou, uma delas se perdeu. Os náufragos sobreviventes uns vão parar em São Luís do Maranhão, outros vão construir barcos improvisados, vão parar nas Antilhas. Com muito custo ele conseguiu reencontrar os dois filhos dele. Teve problema com índios bravos aqui no litoral do Brasil, então realmente foi uma viagem desastrosa. Quando eu estiver falando das capitanias, eu vou fazer pelo menos um vídeo sobre esse assunto. Bem, então já falei que ele foi o maior historiador da sua época. E por que ele foi o maior historiador de sua época? Então, para usar as expressões aqui do Marques Rebelo, o Marques Rebelo disse que ele tinha um grande apuro no uso da linguagem, que ele tinha um estilo admirável, inclusive ele destaca que o estilo que ele usava tinha uma conotação, um acento épico. Ele era um escritor muito autêntico, né? Então ele não procurava agradar seus superiores, apesar de ter assim, um tom muito elogioso na obra dele. E uma riqueza indiscutível, a maior riqueza de informações sobre o período vem das obras do João de Barros. Que obras são essas? Ele escreveu uma obra chamada Décadas da Ásia, que é um grande resumo dos descobrimentos portugueses. Inclusive esse livro, Décadas da Ásia, né, digamos assim, com uma forma diferente, né, mas ele inspirou Camões a escrever os Lusíadas. Então, muito do que Camões escreveu foi inspirado no João de Barros, tanto na forma de escrever, mas também os Lusíadas, vocês sabem que relata a história dos lusos. E muitas dessas informações o Camões colheu também no João de Barros. Ele escreveu também um livro muito conhecido, né? Muita gente que estuda literatura ou que é curioso de literatura já ouviu falar, que é a Crônica do Imperador Clarimundo. Era uma novela de cavalaria, conhecida, famosa, tá? E ele escreveu também uma gramática da língua portuguesa, muito comum nesse período aí, nesses séculos aí, século XV, XVI,
estava havendo, digamos assim, uma valorização maior das línguas vernáculas, né, das línguas locais, em detrimento do latim, que, não sei, talvez até por influência da Reforma Protestante, né, que veio com essa coisa de traduzir a Bíblia para os idiomas locais. Então começou a haver uma valorização maior desses idiomas. E ele escreveu uma gramática da língua portuguesa e escreveu também um livrinho sobre a arte de ensinar a ler. Eu esqueci o nome desse livrinho, mas ele escreveu isso também. Então tá aí, João de Barros, historiador português, historiador e literato português do século XVI. Espero que vocês tenham entendido aí. Completamos mais uma semana. Hoje esse é o vídeo de número 85, né, dessa temporada que eu comecei aí desde o início da quarentena. A gente já está aí quase 4 meses, né, ou de quarentena ou de lockdown. Aqui em Pernambuco as coisas já começaram a abrir, mas como a gente vê outros estados aí fechando, abrindo e depois voltando a fechar, a gente não entende o que está acontecendo. Provavelmente alguma malícia muito grande da parte desses governadores. Mas enquanto eu não voltar a trabalhar em escola, as escolas não reabriram ainda, enquanto isso não acontecer, eu vou postando um vídeo de segunda a sexta, um vídeo por dia. E quando a gente retornar às aulas normais, eu vou ver como é que eu vou organizar, tá certo? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Interrompendo a narrativa, né, dos fatos, dos acontecimentos, vamos falar hoje de um homem que marcou a história da literatura portuguesa. E, como estamos falando de um homem que nasceu já após a descoberta do Brasil, podemos dizer que marcou também a história da nossa literatura, porque se o Brasil existe desde 1500, existe como parte de Portugal, certo? Então, naturalmente, como eu tenho feito, falando aí dos principais nomes da literatura portuguesa, né? Vou falar dele, inclusive ele teve uma contribuição para a história também, de maneira que ainda mais por isso eu vou falar dele. O nome dele é Damião de Góis. Nasceu em Alenquer, que é um distrito atualmente de Lisboa, em 1502 e morreu em Lisboa em 1574. Muito jovem ele foi para Lisboa, foi educado na corte do Dom Manuel I. Quando ele ficou mais velho, o Dom João III, que vai ser o sucessor do Dom Manuel I, vai encarregar ele de fazer negócios numa feitoria comercial que ficava em Flandres. Flandres é uma região que hoje fica na Bélgica. Quando você vê a expressão os flamengos, né, é muito comum essa expressão na história aí. Tá falando daquele pessoal de Flandres ali, Bélgica, Holanda, aquela região ali. Então ele foi para lá trabalhar como encarregado de negócios na região de Flandres e em 1538 se casou em Haia. Muito bem. O que mais que a gente pode falar dele? Ele conviveu com muitos nomes famosos, né, personagens históricos conhecidos da sua época. Ele passou um longo período no estrangeiro e teve a oportunidade de conviver com essas pessoas. Que pessoas, por exemplo? Ele conviveu com Erasmo de Roterdã, ele conviveu com Martinho Lutero, Melancton, que foi um continuador, né, um discípulo e continuador de Lutero, Vives. Esse Vives se chama Juan Luís Vives, que foi um grande humanista. Ele também conviveu com 2 cardeais muito destacados da Igreja Católica, o cardeal Bembo e o cardeal Sadoleto. Ele foi amigo pessoal do Albrecht Dürer, que foi um matemático e pintor, talvez o pintor renascentista mais famoso ali daquela região nórdica da Europa ali, tá bom? E esse Dürer, inclusive, pintou um retrato do Damião de Góis, para vocês verem a proximidade dos dois. Outro fato interessante sobre a vida do Damião de Góis é o seguinte: ele estava numa cidade chamada Lovaina, na Bélgica, e houve uma invasão da França. Então Francisco I, rei da França, invadiu lá a região da Bélgica, onde ele estava, e ele organizou a defesa da cidade. Mas os franceses foram vitoriosos e ele foi preso ali mesmo naquela cidade, depois da derrota dele.
passa um tempo preso e vai ser liberto em 1545. Quando ele é liberto, ele volta para Lisboa e aí ele inicia seu caminho como cronista. Tá? Inclusive, ele vai escrever uma obra sobre essa experiência dele lá em Lovaina, que em latim se diz, o nome da obra é Urbis Lovaniensis Obsidio, tá? Então, ele escreveu esse livro sobre essa experiência que ele teve ali. Certo. Depois disso, quando ele volta para Lisboa e começa a sua carreira como cronista, ele também vai receber o cargo de guarda-mor da Torre do Tombo, que a gente sabe que é uma espécie de arquivo, era uma espécie de arquivo de toda a documentação do Reino de Portugal. Bem, em 1572, veja que vida curiosa, cheia de acontecimentos interessantes. Em 1572 ele vai ser condenado pela Inquisição, pela Santa Inquisição, e pela acusação de ser um herege luterano. Mas o Marx Rebelo, eu estou usando um livro dele para comentar sobre a vida do Damião de Góes, diz que isso foi injusto, que na verdade ele era um católico praticante e foi injustamente condenado como herege luterano. Seria o caso talvez de estudar esse processo e descobrir, né, do que se trata e tal. Mas a opinião não, o que o Marx Rebelo está dizendo no livro aqui é que ele foi condenado injustamente. No que se refere aos seus estudos históricos, né, do Damião de Góes, consta que ele era um homem que escrevia priorizando a informação, então as obras dele têm abundância de informação histórica, e na interpretação ele procurava ser muito isento, então ele procurava aquela almejada imparcialidade do historiador, uma interpretação muito inteligente, muito vívida. O que mais? Acho que é isso. As principais obras dele foram Crônica do Felicíssimo Rei Dom Manuel e Crônica do Príncipe Dom João. Então essas duas obras aí que nos interessam mais, porque é onde ele vai relatar acontecimentos aí dos reinados de Dom João I e de Dom João III. Tá certo então, pessoal? É isso, um abraço.